Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Olha o que a sabedoria de Deus diz para mim e para você. Presta atenção. Provérbios 17, 17. Convido os irmãos para juntos fazermos a leitura desse texto. Provérbios 17, 17. Vamos ler juntos? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Mais uma vez, vamos ler juntos? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Amém. Que Deus fale ao nosso coração através da sua palavra. Amém. Irmãos, a população mundial está crescendo. Nós já temos dados que a população já extrapolou os 7 bilhões de habitantes. É muita gente, né? 7 bilhões. No Brasil, agora em agosto, foi divulgado que nós já temos mais de 210 milhões de pessoas habitando no Brasil. O contraditório nesse processo é que parece que, à medida que a população mundial cresce, as pessoas vão ficando mais solitárias. Hoje nós temos as redes sociais. Nós temos, dentre elas, o Facebook. E existe lá um ícone no Facebook, existe uma plataforma que viabiliza você solicitar amizade e outras pessoas solicitarem a sua amizade. E na medida em que essa comunicação virtual vai sendo aberta, parece que nós nos fechamos cada vez mais para a comunicação real. Eu não sei se você já teve a experiência, eu já fiz isso algumas vezes, de chegar em alguns ambientes públicos em que pessoas estão reunidas, por exemplo, num restaurante, e começar a olhar quantas pessoas, às vezes até famílias, estão reunidas ao redor de uma mesa, mas cada um deles está com um celular. Eles estão tão próximos, mas ao mesmo tempo eles estão tão distantes. Já há situações hoje de pessoas que se comunicam na mesma casa via mensagem no celular. Então parece que esses veículos de comunicação que têm a sua utilidade e o seu valor e que criam tecnologias para aproximar as pessoas umas das outras, parece-me que ao mesmo tempo nós estamos cada vez mais separados. Nós estreitamos a comunicação virtual, mas nós nos distanciamos, nos fechamos para a comunicação real. Quantos amigos você que tem Facebook, quantos amigos você tem no Facebook? Pense aí. 2.400.000? 500, 300? Quantos desses amigos você tem algum nível de convivência? Quantos desses amigos você tem relação? 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1 ou nenhum? O fato é que ter um amigo de confiança é um privilégio, é uma dádiva, e que nós podemos, mas não devemos abrir mão disso. Você tem um amigo
de confiança. Ou 2, ou 3. Uma pessoa que você pode abrir o seu coração e essa pessoa não vai divulgar o seu problema para o melhor amigo dele. E essa pessoa vai estar com você, vai lhe ouvir e vai ministrar ao seu coração. O fato é que se nós nos fecharmos à necessidade de relacionamentos profundos, de relacionamentos construtivos, às vezes, com medo de nos magoar, nós estaremos sabotando a nós mesmos. O fato é que às vezes muitas pessoas, elas não desenvolvem relações profundas, são relações superficiais, são relações utilitárias, são relações muito casuais, porque às vezes elas não querem se machucar. Mas na tentativa delas não se machucarem, elas se auto-sabotam, porque elas não permitem que ninguém entre nas suas vidas e as impacte de maneira abençoadora. Se você lê o grego, ou mesmo sem precisar ler o grego, você estuda um pouquinho sobre amor na língua grega, existem algumas palavras para amor. Dentre essas, a ágape. Ágape é o amor divino. Há uma outra palavra que é eros. Eros é o amor sexual. E uma outra palavra é filéu, que é o amor dos amigos. Ágape é o amor eterno. É o amor que eu e você devemos desenvolver como igreja. Eros é o amor romântico, é o amor sexual, que nós também devemos ter no nosso casamento, aqueles que estão em laços matrimoniais. E filéu é o amor perene. Perceba que, às vezes, presta atenção, na nossa relação, muitas vezes a gente não tem a coragem, intencionalmente, dizendo isso. Às vezes se faz na prática, mas às vezes não se tem a coragem de dar as costas ao amor de Deus. Mas às vezes não se vivencia realmente o amor de Deus por causa do pecado, porque a gente opta por abandonar a Deus. Às vezes, mas nós normalmente não somos tolos de intencionalmente dar as costas ao amor de Deus. Não somos tolos de intencionalmente darmos as costas ao romance. Se não tivermos o dom de celibato, aquele dom para vivermos solteiros, normalmente nós queremos conhecer alguém, casar com alguém, ter filhos com alguém. Mas facilmente nós damos as costas às amizades. C.S. Lewis, no seu livro Os Quatro Amores, ele diz o seguinte, que a amizade, ela não tem valor de sobrevivência. Pelo contrário, é uma daquelas coisas que dá valor à sobrevivência. E o próprio Lewis, ele disse que a amizade é o prato principal no banquete da vida. E certa feita, ele disse que se tivesse que dar um conselho a um jovem a respeito de um bom lugar para viver, ele diria: sacrifique qualquer coisa, ou quase qualquer coisa, para estar perto de seus amigos. Quando a gente olha esse texto, a sabedoria bíblica,
ela nos apresenta marcas de um amigo verdadeiro. Irmãos, na nossa relação com Deus, nós precisamos também construir amigos verdadeiros. Nós precisamos construir relações mais profundas. É claro que esse nível de relação, eu e você não conseguimos desfrutar com N pessoas. Nós somos chamados a amar uns aos outros, nós somos chamados a buscar o bem um do outro, mas a gente não consegue ser íntimo de todo mundo. Mas nós precisamos ter pessoas nas quais ou com as quais desenvolvemos relações duradouras. Esse texto nos mostra as marcas de um verdadeiro amigo. Você tem um amigo? Sem ser só amigo de Facebook? Você tem alguém que você diga, puxa, fulano é meu amigo, fulana é minha amiga, eu sei que eu posso contar. Às vezes se veem sempre, às vezes não se veem tão sempre, mas é alguém que você pode contar. E é alguém que pode contar com você. A sabedoria bíblica nos diz que um amigo verdadeiro, ele está disponível ao outro em todas as circunstâncias. Presta atenção. Presta atenção. Porque é muito comum hoje as amizades de farra. É muito comum hoje as amizades de bares e de boates. É muito comum hoje as amizades de festas, de embriaguez, de promiscuidade. Não é esse tipo de amizade que o texto nos fala. O texto vai nos mostrar que um amigo verdadeiro, ele está com o outro em todas as circunstâncias que forem necessárias. Veja o que Salomão diz: o amigo, ele ama. E ele ama quando? Quando ele ama, irmãos? Ele ama quando, irmãos? Olhe para a sua Bíblia, meu amado. Ele ama em todo o tempo. Em toda a circunstância. E na angústia. E na aflição. Ele se faz o quê? O irmão. Provérbios 18, 24 diz que há amigo mais chegado do que um irmão. Às vezes acontece isso. Existem amigos que nós contamos coisas que às vezes a gente não conta nem para o irmão da gente. A amizade verdadeira, ela é uma amizade que vence as mais diferentes circunstâncias. Existe um tipo de amizade falsa que se chama a amizade tabernária. O que é a amizade tabernária? É aquela amizade que a gente tem com pessoas simplesmente para matar o tempo. É a amizade para tomar uns copos. É a amizade para conversar simplesmente algumas coisas estranhas. É a amizade para maldizer o próximo. As pessoas se juntam para falar mal do outro. E ainda diz, tem todo mundo para falar mal de mim, só tem eu para falar de todo mundo. Pense num ditado terrível. É a amizade para fazer farra. Essa é uma amizade falsa, é a amizade tabernária. Mas existe um outro tipo de amizade falsa, é a amizade utilitária. É a amizade de conveniência. É aquela que nós usamos o outro simplesmente para atender os nossos interesses, para favorecer a nós, para que através do outro a gente consiga obter favor, honra, posição e lucro. A amizade tabernária e utilitária são falsas.
O texto bíblico vai dizer que o amigo verdadeiro, ele vai amar, ele vai estar com você. Se você precisar dele, ele vai buscar ajudá-lo na sua necessidade, conforme a condição dele, em todo o tempo. Mas há uma segunda característica. Veja que esse amigo, ele ama em todo o tempo. Esse amigo, ele aprecia o outro em todo o tempo, em toda circunstância. Por quê? Porque um amigo verdadeiro é aquele que convive com o outro sem máscara. Sabe por quê? Porque ele não teme ser rejeitado pelo outro. O amigo verdadeiro, ele tem a capacidade de ser ele. Ele não precisa ser o outro, ele é ele. Ele não precisa de formalidades, de convencionalidades para se aproximar de nós. Ele nos conhece, e ele nos conhece e nos ama em todo o tempo. Ele nos conhece nas nossas virtudes e nos ama com as nossas virtudes, mas ele também nos ama apesar dos nossos defeitos. Presta atenção. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Meu irmão, minha irmã, tenha cuidado com as suas amizades. As más conversações corrompem os bons costumes. Desenvolva amizades que vão lhe fazer crescer, que vão lhe aproximar mais de Deus. Se há uma amizade que lhe afasta de Deus, essa amizade não é útil para você. Você deve amar aquela pessoa, respeitar aquela pessoa, servir aquela pessoa quando ela precisa, mas se ela é um tipo de amigo que lhe afasta de Deus, aquela amizade não vale a pena. Observe, amigos são aqueles que a gente pode conviver sem máscaras, porque a gente não teme ser rejeitado. Isso é um amigo. Amigo é aquele que conhecem a gente, lhe conhece por dentro, e mesmo assim, ele continua o seu amigo. Se a gente precisa fazer uma performance para manter uma amizade, é porque aquela amizade não é verdadeira. Se a gente precisa se tornar parecido com alguém, esconder os nossos erros e falhas para manter uma amizade, aquilo não é amizade. Verdadeira não. Porque o amigo verdadeiro, ele ama em todo o tempo. E na angústia, ele se faz um irmão. Então a amizade verdadeira, ela supera todas as circunstâncias. A amizade verdadeira, ela convive com o outro sem máscaras, porque não teme a rejeição. Mas em terceiro e último lugar, um amigo verdadeiro, presta atenção, ele vai promover crescimento pessoal, mesmo quando precisa usar o confronto. E aqui a coisa pega. Um amigo verdadeiro, ele vai buscar promover o seu crescimento e o meu crescimento. Mesmo quando precisa usar o confronto. Ele não se acomoda à omissão. Há um texto, Provérbios 27, 17, diz assim: como o ferro se afia com o ferro, assim o homem ao seu amigo. Atrite ferro com ferro. Vai sair o quê? Fogo.
Ferro com ferro, irmãos, é faísca. O texto vai dizer que um ferro se afia ao ferro. Assim, um amigo se afia ao seu amigo. Um amigo verdadeiro, olhe para mim, ele não é cúmplice no seu erro. Mas quando necessário, ele vai lhe confrontar e ele vai me confrontar com a verdade. Não para nos humilhar, não para nos expor, não para se fazer melhor do que nós. Alguns fazem isso com motivos pecaminosos, mas um amigo verdadeiro não. Ele faz porque ele nos ama. Uma amizade que sobrevive às custas da omissão, ela tem pouco valor. Vou repetir. Uma amizade que sobrevive às custas da omissão, ela tem pouco valor. Se você e eu queremos amigos para simplesmente dizer que nós somos lindos, que nós somos maravilhosos, que nós somos cheirosos, que nós somos imprescindíveis, se nós queremos amigos para simplesmente nos elogiarem, nós não queremos amigos, nós queremos bajuladores. Se a gente quer amigo que não nos confronta, se a gente quer amigo que nos vê no erro e ele se omite, porque a gente vai ficar magoado, a gente vai ficar sentido, a gente vai ficar ferido. Meus amados irmãos, nós estamos perdendo uma grande oportunidade de crescermos. E nós vamos descartando amizades, nos isolando, tendo amizades simplesmente utilitaristas, tendo amizades descartáveis, porque a gente não quer se aprofundar em nada, e obviamente a gente não cresce. A amizade é o espaço privilegiado para crescermos. A Bíblia nos ensina a falar a verdade, mas a Bíblia nos ensina, meus amados irmãos, a falar a verdade em amor. A Bíblia nos ensina a corrigirmos aqueles que estão na prática de alguma falta. A Bíblia nos ensina a levarmos as cargas uns dos outros. A Bíblia nos ensina a usarmos a correção com brandura, sim, com brandura. A Bíblia nos ensina a sermos instrumentos de Deus, para abençoarmos um ao outro, para que tenhamos os nossos caminhos corrigidos. Um amigo verdadeiro, ele ama todo o tempo. Você está rico, ele ama. Você está pobre, ele ama. Eu já tive a oportunidade de ter contato com pessoas em profundas crises. Gente que vivenciou certas situações, de tragédias, de enfermidades. E não apenas uma vez, mas outras vezes as pessoas diziam para mim: pastor, nessas horas nós vemos os verdadeiros amigos. Nesse momento de dificuldade que eu estou passando, nós vemos os verdadeiros amigos. Queria concluir. Para nós desenvolvermos amizades verdadeiras e frutíferas, presta atenção, para nós desenvolvermos amizades verdadeiras e frutíferas, nós precisamos ter amizade genuína com o melhor dos amigos, com Jesus Cristo. Em João capítulo 15, verso 14 e 15, olha o que Jesus diz. João 15, 14 e 15. Vós sereis meus amigos, se
fizerdes o que eu vos mando. Jesus está dizendo que os amigos dele o obedecem. E ele continua: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito ou vos tenho dado a conhecer. Jesus está dizendo que a nossa relação de amizade com Ele se caracteriza em uma relação de obediência a Ele e em uma relação em que Ele se revela a nós, em que Ele desvenda o Pai a nós, em que Ele desenvolve intimidade conosco. Irmãos, nesse mundo marcado pela solidão, pelo isolamento, nesse mundo em que as amizades virtuais florescem. Quantos amigos você adicionou ao Facebook essa semana? 25, é muito amigo, né? Quantos desses amigos você pode contar? Quantos desses amigos, eles têm liberdade para em amor lhe confrontar? Quantos desses amigos você tem liberdade para em amor confrontá-lo? Esse é o teste da amizade. Nesse mundo onde a superficialidade nas relações cresce, Deus nos chama, presta atenção, Deus nos chama a cultivarmos amizades verdadeiras, amizades que trazem glória a Deus, amizades que trazem edificação para a igreja, amizades que abençoam a família. Você tem gente que você presta contas, ou você não presta conta a ninguém? Eu não estou perguntando prestar contas simplesmente ao patrão, quem é funcionário. Vendi isso, recolhi isso, gastei assim. Não é o prestar contas. Presta atenção. Igreja, presta atenção. Não é o prestar contas numa relação trabalhista. É prestar contas da nossa vida para alguém. Ou você não presta conta da sua vida para ninguém. Tem alguém na sua vida que você pode orar com essa pessoa? E que você pode compartilhar a sua história com essa pessoa? E que essa pessoa, você pode contar com ela e ela pode contar com você? Hã? E que essa pessoa conhece as suas qualidades, mas conhece os seus defeitos, mas ela continua amando você? Tem alguém que quando nós pisamos na bola, a gente se expõe e diz, pode falar, eu fiz besteira mesmo. Ou ninguém pode lhe dizer nada, porque senão você se magoa. Se há alguém assim aqui, você está sabotando a sua vida. Você está em busca de se proteger, você está trazendo danos à sua própria vida. Deus nos convida, irmãos, a termos relações mais profundas. Deus nos convida a estarmos mais conectados. Deus nos convida a termos amigos que vão nos aproximar mais dele. Deus nos convida a termos amigos verdadeiros. Deus nos convida a desenvolvermos
uma relação com Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, mas termos uma relação com Ele também como amigos. Uma relação de submissão ao Senhor e uma relação de amizade. E uma relação horizontal com o nosso próximo, de amor, de lealdade, de transparência, de quebrantamento, em que nós não queremos humilhar uns aos outros, mas nós queremos que o outro se aproxime mais de Deus e cresça. Amigos que só servem para você e para mim nas horas boas, amigos que só nos bajulam, ele não nos trata bem. Há uma diferença entre bajular e tratar bem. Tratar bem é uma coisa, bajular é outra. Tratar bem é tratar bem o outro por amor. Bajular é tratar bem o outro por interesse. Deus não nos convida para a amizade da bajulação. Deus nos convida para a amizade do amor e do crescimento. Foi essa amizade que Jesus teve com seus discípulos. Amou-os até o fim. Mas quando necessário, confrontou-os. Amou-os até o fim. E foi íntimo deles. Amou-os até o fim. E desenvolveu relacionamentos. Durante 3 anos, relacionamentos profundos. Relacionamentos de crescimento. Relacionamentos de edificação. Vamos ficar de pé e vamos orar.